Hoje o Papo Leal recebe Gibson Bernardo, músico, educador e aficionado por filmes de terror. E aí, Gibson, tudo bem? Belezinha, André, como é que você tá? Estou bem também. Tirando a pandemia, de resto estamos bem, né? A pandemia, a nuvem de gafanhotos, a nuvem Godzilla que vem da África, é o fim dos tempos, né? Mas vamos lá, para começar, eu queria perguntar para você por que você se interessou em dar essa entrevista para mim e por que você escolheu esse tema, filmes de terror. Então, eu achei muito bacana a ideia que você falou de falar sobre coisas que não são coisas do cotidiano do que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu sou músico, né? Mas eu achei legal falar sobre um tema que não é música, porque sempre que o pessoal quer falar comigo é sobre música, sobre alguma coisa específica. Recentemente eu gravei 2 podcasts de um amigo meu, um sobre bossa nova, falando sobre a história inteira da bossa nova, outro falando sobre a história inteira do jazz, né? E o pessoal geralmente quer falar sobre música porque eu sou músico. Mas, enfim, como qualquer outra pessoa, eu não vivo só disso, eu não faço só isso, tem coisas que eu gosto fora isso, música, né? E eu falei, que outra coisa que eu gosto que a gente podia falar? Eu fiquei pensando, falei, cara, eu sempre gostei de filme de terror, eu gosto de cinema em geral, né? Eu sou meio cinéfilo, né? De todos os estilos, mas cinema de terror sempre foi uma coisa muito... Desde criança eu sempre tive um apreço, assim. E eu falei, vamos falar sobre filme de terror que vai ser divertido falar sobre esse assunto. Legal, agradeço muito você ter esse tempo para conversar comigo, achei muito bacana. Eu sou músico na pandemia, o que não me falta é tempo. Tá certo. Me conta um pouco, então, da sua trajetória. Então, eu desde moleque sempre me interessei por música, comecei a tocar cedo, com 9, 10 anos de idade, 10 anos de idade, eu acho. Eu já sabia ali que eu queria ser músico. Eu cheguei a fazer faculdade de outra coisa, né? Eu cheguei a fazer faculdade de economia, acredite se quiser. Mas eu já tocava desde moleque, de estudar com muitos professores bons e tal. E já estava, nessa época, com 17, 18 anos de idade, eu já comecei a tocar na noite, enfim, já comecei a trabalhar como músico. Eu comecei até a dar aula nessa época, que tinha uns amiguinhos de escola que queriam aprender a tocar. E geralmente a galera começa a tocar nessa idade, com 15, 16, eu já tocava desde os 10. Então eles achavam que eu era um gênio. Eu falei, não, eu comecei antes que vocês, né? Não tem nada de... E eu comecei a dar aula já nessa época. Então, minha vida já mirou para música desde pequeno, assim. Né? E continua até hoje. Até hoje só trabalho com música, né? Seja tocando, seja dando aula, fazendo gravação, enfim, um pouquinho de tudo. Eu gosto de fazer um pouco de tudo na música. Bom, a gente vai falar de filmes de terror, mas antes de entrar nos filmes de terror, eu queria falar um pouco sobre trilhas sonoras. O que você acha? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu conheço 2 caras que, para mim, são sensacionais. Um é o Ennio Morricone e o outro é o John Williams. Esses filmes todos da década de 60, dos grandes faroestes, no final dos anos 50 também, a gente pegou muito quando era moleque, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, na TV passava direto, cara, né? Então a gente cresceu ouvindo trilha do Ennio Morricone, né? Inclusive, agora há pouco, antes de começar aqui, até eu fui olhar, porque foi tempo que eu não entrava no IMDb para ver coisas do Ennio Morricone, eu fiquei até surpreso, o cara tem 343 créditos de trilha. Caramba! Né? É muita trilha, cara. É uma quantidade, é uma produção... Tudo bem que desses 343, deve ter, assim, coisa que foi utilizada em documentários sobre ele. Então, mas se tirar as repetições de crédito, sei lá, você pode apostar que tem no mínimo 250, o que já é uma infinidade de trilha, né? E desde aquela época, até recentemente, ele trabalhou com o Tarantino agora recentemente, né? Nos Oito Odiados, né? No Bastardos Inglórios, foi até um trechinho da trilha do Once Upon a Time in Hollywood, um segmento lá também, né? Então, o cara tem um span de carreira gigantesco. E o John Williams? O John Williams, a gente não teria infância sem o John Williams, né, cara? A nossa geração, especificamente, a gente cresceu, a gente aproveitou o eco do Morricone, a gente pegou assim, o rebote na mídia do Morricone, mas a gente cresceu dentro do John Williams. Né? Eu brinco que assim, qualquer trilha de infância, né, que você ouve e você lembra e você consegue cantar a melodia, é do John Williams, cara. Né? Desde o Tubarão do Spielberg, né? Até o Contatos Imediatos, o ET, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. A parceria dele com o Spielberg do John Williams com o Spielberg é umbilical, né? Enfim, todos os filmes do Spielberg ali é tudo John Williams, né? Fazendo trilha, né? Mas mesmo os filmes que ele não trabalhava diretamente com o Spielberg, você pega, Star Wars, cara, né? Você quer os temas mais emblemáticos do que Star Wars, né? Então, todos esses temas, cara, é tudo John Williams. A gente cresceu ouvindo isso, cara, né? É impossível. Ele ficou nativo até muito pouco tempo atrás, né? Se bem que já falava que assim, os assistentes dele estavam fazendo uma parte do trabalho, ele só dá umas pinceladas por cima, sei lá. Então, por causa da idade, enfim, também. Mas é o cara que ele dominou essa trilha sonora de entretenimento dos anos, sei lá, final dos anos 70, 80 e 90 era John Williams. Porque a trilha sonora, é um personagem do filme, né? Tem alguns filmes que a trilha sonora tá ali como um suporte da história, que geralmente é o papel tradicional da trilha ali. Mas em alguns filmes a trilha
passa esse papel inicial dela e vira uma outra coisa. No Tubarão do Spielberg tem lá o do John Williams, né? Sem essa música não existiria o Tubarão, né? Mas eu vi uma entrevista do Spielberg ele contando, eu não sei se você sabe, foi nesse filme, foi o Spielberg que inventou o conceito de blockbuster de verão, que é usado até hoje em Hollywood. Essa história de lançar um filme quando começa as férias de verão nos Estados Unidos, que é quando a molecada toda tá saindo de férias e todo mundo pode ir no cinema. Antigamente, Hollywood fazia um filme e ficava pronto, eles lançavam. Ficou pronto essa semana? Lança semana que vem. E era meio aleatório. O Spielberg tinha esse conceito. Ele falou, eu quero fazer um filme que vai ser o entretenimento do verão. Então, ele botou um deadline para ele fazer o filme. O que era uma coisa que não existia naquela época. Tinha o deadline do dinheiro, enfim, os estúdios gostavam de ficar enrolando. Mas ele queria lançar o filme ali no começo das férias de verão, né? Então, ele fez o filme inteiro. Era o primeiro longa-metragem dele que tinha um pouco mais de dinheiro para fazer, né? E a porcaria do tubarão mecânico que ele usava nas filmagens quebrava o tempo inteiro. Ele conta isso. Funcionava 15 minutos e ficava, 3 dias quebrados os caras arrumando aquilo. Então, ele não podia, ele teve que achar um jeito de fazer toda aquela filmagem sem aparecer tubarão, né? E muitas das cenas ele aparece só uma barbatana do tubarão passando assim, ele filmou um de verdade. Ó, vai alguém no mar e filma o tubarão ali, pra mim, pelo amor de Deus, né? Ele só usou o de mentira nas cenas finais, já aparece o mesmo bicho, ele focou ali o pouco tempo que ele tinha daquele robô funcionando no final do filme. E o filme inteiro, você passa o filme inteiro se cagando de medo no filme, né? Por causa da música, porque o tubarão não aparece, né? Só que ele fala que ele tá desesperado, que ele achou que o filme dele ia ser um fracasso, o filme dele tava ferrado, ele já tinha montado o filme inteiro, tinha contratado o John Williams, na época foi a primeira parceria dele com o John Williams, ele não tinha intimidade ainda, depois virou uma ligação umbilical, os caras vão morrer amigos, mas naquela época eles não se conheciam, e o John Williams enrolou meses para entregar a trilha, sendo que o Spielberg tinha posto esse deadline de que ele queria o conceito do blockbuster de verão, né? E daí um dia o John Williams ligou para ele de madrugada, assim, à noite, ligou para ele tipo 11 da noite e falou, cara, olha, saquei qual é a jogada do filme. E o Spielberg falou, tô indo para aí. O Spielberg estava no meio da ilha de produção ali, da pós-produção do filme, ele pegou o carro, disse que era 1h30, 2 horas de viagem para onde o John Williams estava, ele foi de noite, chegou de madrugada na casa do John Williams, falou, cara, e aí, mostra a trilha. E o John Williams chegou no piano e tocou assim, ó, toro, toro, toro. O Spielberg mandou ele tomar no cu, ele falou sério, ele falou, eu mandei na merda. Eu falei, velho, você tá 3 meses enrolando pra fazer podó, que podó, bicho, tá maluco? Cadê minha trilha? Né? Eu preciso de uma trilha que dê medo. Né? E o John Williams falou, cara, espera que amanhã eu vou gravar um trecho de trilha no estúdio com os músicos, eu levo pra você montar com uma cena do filme. E o Spielberg saiu dali, decidido a chamar outro cara nesse modelo fazer trilha. Ele falou, vou chamar outro cara, esse cara aí é louco, pisou na bola, tá fazendo bobagem. No dia seguinte, o John Williams foi lá, rapidinho, gravou um trecho da trilha, levou pro Spielberg. Quando o Spielberg tava nele, ele falou, põe a música na cena aí. O Spielberg conta, quando ele ouviu a música, de verdade, com a orquestra gravada, e viu a cena, ele falou, cara, esse cara acabou de salvar meu filme e minha carreira. Né? Porque ele não tinha um filme sem a música. Porque o tubarão dele só quebrava, o tubarão dele mecânico só quebrava. Ele não tinha tubarão, ele estava fazendo um filme sobre tubarão que não tinha tubarão. Né? E o que salvou a pele dele foi a trilha do John Williams. Né? E eles, enfim, isso virou uma relação de irmão até hoje, né? Enfim. Agora falando um pouco, vamos entrar um pouco no nosso assunto, que são os filmes de terror, e começando com aquelas perguntas típicas, né? Qual que é a diferença entre o terror e o suspense? O suspense não é necessariamente para assustar, ele cria uma expectativa. Tem muitos filmes, por exemplo, que as pessoas consideram talvez filme de terror, que para mim é muito mais um filme de suspense. Vou te dar um exemplo famoso, talvez um dos mais famosos dos últimos 30 anos, que é O Silêncio dos Inocentes. Né? O Silêncio dos Inocentes, para mim, é um filme de suspense policial. Né? Não é um filme de terror. Né? Um filme de terror, para mim, é O Exorcista, esse tipo de coisa. Né? Mas, óbvio que tem um componentezinho de terror no Silêncio dos Inocentes. Pouco, mas tem. Enfim, né? Não é nenhum spoiler, imagino que não tem ninguém que teve esse filme. Aquela cena que o Hannibal Lecter escapa da cela e ataca os policiais. É meio... Tem um impacto ali, ele é um canibal, ele vai e ataca os caras e morde os caras. Enfim. Tem uma cena de terror? Ele tem, mas não é um filme sobre terror. É um filme muito mais de perseguição policial, né? Então, o suspense ele pode estar em outros gêneros qualquer. Pode ter um drama com suspense. Né? O terror, você sabe que ele é terror na hora, né? Porque o negócio é feito para te assustar. Você fala, opa, vou tomar um susto nesse negócio aí. Eu vou assistir isso aí e vou falar, o que está acontecendo? E para você, de onde vem esse fascínio por esse gênero? Cara, é uma boa pergunta. Assim, uma lembrança que eu tenho de infância, né?
É claro que você falou, eu tinha 3, 4 canais de televisão quando a gente era moleque, né? Então, lá em casa, por exemplo, a gente tinha horário para dormir, eu e meu irmão, quando a gente era molequinho. Quando eu tô falando molequinho, eu tô falando assim, 6 anos de idade, né? 5, 6 anos de idade. A gente, sei lá, aquela coisa de moleque, quando é 9 horas, 10 horas da noite, sei lá, 10h30, quando tá de férias, 11 horas, você vai pra cama e vai dormir, né? E às vezes eu via propaganda, eu lembro que eu via até passar propaganda, sei lá, geralmente o Corujão, que é aquela sessão que passava de madrugada na Globo. E eu lembro, assim, eu fiz isso com vários filmes, né? De ir pra cama dormir, e eu acordava e descia pra sala no silêncio. Minha casa era até primeiro andar, então os quartos eram em cima, né? Eu descia a escada no bom silêncio, ia na sala, desligava o volume da TV e ficava vendo o filme lá. Mas pra mim era uma coisa, era que nem assistir, é engraçado, era que nem assistir Star Wars ou assistir Indiana Jones, né? Não era uma coisa que eu ficava vendo e falava, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Ele vai matar alguém. Não tinha. Era só uma coisa que era diferente. É como se fosse um filme que lidasse de uma forma diferente com outros assuntos. Mas eu sempre gostei de cinema em geral. Mas uma coisa que sempre se manteve fiel ali, eu tive várias épocas, sei lá, nos anos 90, eu vi em tudo quanto é festival de cinema iugoslavo de cinema. Sim. Festival de mostra de cinema tcheco, mostra de cinema da Ucrânia. Eu adorava ver esse lado mais alternativo do cinema. Nessa época também, até hoje, eu sempre fui muito fissurado em documentários, adoro assistir documentários, né? Mas uma coisa que se manteve com uma constante desde pequena até hoje são os filmes de terror. Eu adoro, tipo, acho muito legal, acho muito bacana. Não é uma coisa que eu assisto todo dia, enfim, que não tem tanto filme bom assim pra ver de terror, tem muita porcaria, como qualquer outro gênero, né? Mas é uma coisa que tem alguns filmes que quando passa eu tenho que ver de novo, assim. Eu não consigo não ver, eu falo, puta, eu preciso assistir esse filme de novo, esse filme é muito legal. Me diz uma coisa, por que as pessoas adoram tanto filmes de terror se o objetivo deles é provocar medo? Então, é uma boa pergunta. Assim, tem uma questão da adrenalina, eu acho, né? Ele mexe, ele te atinge de uma maneira mais bruta do que, às vezes, um filme que é mais delicado, que é lindo, mas mais delicado, com menos veemência, né? É uma coisa que te atinge, é que nem uma montanha-russa. É que nem você ir num parque de direção, você pode andar no carrinho de bate-bate, né? Você pode ir lá na montanha-russa e dar uns loop de ponta cabeça ao contrário. Tem cara que odeia montanha-russa, tem cara que odeia o bate-bate. Acha bate-bate coisa de criança e acha montanha-russa coisa de retardado. Eu gosto do bate-bate e gosto da montanha-russa, eu gosto dos dois. Eu acho que exatamente nesse sentido que o cinema de terror atinge as pessoas. Né? Ele é a montanha-russa do cinema. Né? Assim como, de repente, um bom filme de ação também, que é aquele filme de ação ininterruptos, né? Porque também tem dá uma adrenalina, você assiste aquilo e fala, caramba, o que está acontecendo lá? Né? Então, é diferente que você assistir um filme que é, enfim, contado de uma maneira mais tranquila. Mas nessa mesma linha, se os filmes de terror... Por que os filmes de terror dão tanto medo se a gente sabe que é ficção? Não, então... falar de filme de terror, na verdade, é que nem falar sobre rock, né? Quando você fala sobre rock, você está falando desde de Chuck Berry, a Ramones, a Led Zeppelin, sei lá, Legião Urbana, sei lá. E você tem 1 milhão de coisas dentro do filme de terror. Você tem filmes de terror que são um terror mais psicológico, que é um terror que você fica meio apreensivo, o que vai acontecer. Gêneros dos filmes de terror, né? Exatamente. Tem sub-ramificações, assim, né? Sim. Tem filmes que falam mais sobre o sobrenatural, que não é uma coisa, às vezes, você tem um cinema que é mais gore, é mais visceral, né? Sei lá, tipo Jason, o Freddy Krueger, que é um cinema mais... Eles chamam de slasher movies, né? Os filmes onde os caras são assassinados na facada ali, né? Esse é um filme mais... É o gore, o slasher. Os filmes são um terror mais psicológico, né? Nesse sentido que eu acho que, de repente, o pessoal enxerga como o Silêncio dos Inocentes como um terror, né? Embora para mim não seja um terror, eu não considero, mas acho que a maior parte das pessoas considera que você também um filme de terror, né? Porque ele tem esse terror psicológico de ficar ali, tipo, falando, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Não é uma que pula na sua frente e dá um susto, não é um filme sobre o fantasma, não é sobre o sobrenatural, que nem um Poltergeist ou o Exorcista, alguma coisa do gênero. Um filme bom para mim, terror, realmente é aquele que você fala, o que está acontecendo? Onde isso vai chegar? E às vezes é uma coisa que você sabe o que vai acontecer, mas você não sabe como vai acontecer aquilo. Exatamente. Né? Você fala, peraí, mas você sabe que aquilo vai dar errado, mas como vai dar errado? Aí você fica o cara vai abrir uma porta e fala, não, é agora, não é. É agora, você fica naquela expectativa do que vai acontecer. Né? Mas acho que os filmes de terror, os grandes filmes, eu tô falando agora, né, os bons, né, os clássicos, todos eles funcionam em vários níveis. Tem a história principal, que enfim, ali é o mais aparente do filme, mas todos eles têm coisas, eles trabalham em vários níveis diferentes, né? Você pega, por exemplo, quando o Jorge Romero fez A Noite dos Mortos-Vivos, lá na década de 60, foi um clássico, praticamente começou esse gênero de filmes de zumbi, por exemplo, né?
Na época, a crítica chamou a atenção que aquilo lá não era um filme de zumbi. Até hoje todo mundo enxerga isso como um filme de zumbi, né? Mas era um filme que falava sobre a massificação das pessoas e a apatia das pessoas na vida contemporânea. O quanto elas eram desconectadas com a realidade e com o que estava acontecendo no mundo, né? Então, e era um filme que, para a época, você vê os protagonistas, eram dois protagonistas desse filme. Era um negro e uma mulher, o que não existia protagonista negro e protagonista mulher em Hollywood nessa época. Então era um filme extremamente na frente do tempo dele, né? E ele ganhou uma série de elogios na época, não como um filme de terror, como um filme em si, né? Ele fala, pô, esse cara tá pensando... Tem uma crítica à sociedade por trás desse filme. Isso acontece em vários outros filmes de terror, né? Cara, você falou da crítica, né? Você acha que os críticos não respeitam muito os filmes de terror? Não, então, é engraçado, assim, eu acho que depende, tem crítica e tem crítico, enfim, né? Tem alguns caras que realmente ignoram o gênero, acham um gênero menor dentro do cinema, e tem alguns caras que eu acho que dão um valor devido na devida proporção, assim, sabe? Porque, como eu te falei, filme de terror, tem filme de terror bom e tem filme de terror ruim. Eu acho que não tem nenhuma pessoa em sã consciência capaz de falar que O Exorcista é um filme de terror ruim, né? Não só de terror, é um filme, como filme em si, ele é um puta filme. Uhum. Né? É um filme bom pra caramba de qualquer aspecto que você julgue ele, né? Então, eu acho que encontrar um crítico que fale mal de um filme desse, o cara tem que ser muito alienado, tem que estar muito fora da casinha, né? Mas se você for pegar historicamente, por exemplo, em Hollywood, né, é um filme meio, é um gênero meio renegado. É raríssimo um filme de terror concorrer a grandes prêmios, aos Oscars, por exemplo, ou mesmo qualquer outra premiação, enfim, lá nos Estados Unidos, né? É muito raro. Na Europa, por exemplo, não. Você pega os prêmios, o BAFTA, Cannes, os europeus, de modo geral, eles reconhecem o terror muito mais como um gênero sério, enfim, que tem uma coisa a ser contada ali, do que os americanos. Sabe uma coisa que eu nunca entendo nos filmes de terror? Por que as pessoas, quando elas estão sozinhas em casa, sei lá, tá escuro, elas não acendem uma porra de uma luz, tá ligado? Elas vão pra rua, elas não ligam pra polícia, não. Elas se intocam num canto, tá ligado? É o quê? É pra facilitar pro assassino, é isso? Me explica isso. Não, então, isso geralmente acontece nesses filmes, naqueles filmes que a gente tava falando agora. É o clichê de um filme slasher, né? Que é o talvez a primeira sequência de filme slasher na história seja o Halloween, do John Carpenter, sim, né? Que a protagonista era a Jamie Lee Curtis, que era filha do Tony Curtis com a Vivian Leigh, que era a atriz da cena do chuveiro do Psicose. Então sim, tem uma linhagem de atrizes gritando em filme de terror, né? Tipo, a mãe gritava, a filha também, né? E esse primeiro, o Halloween, ali final dos anos 70, né? Lançou o Mike Myers, que é aquele cara com aquela máscara que ataca no Halloween, que ele quer matar a irmã dele, enfim. Teve uma série de filmes. O primeiro é muito interessante. O segundo até vai, depois tem umas bobagens. Teve umas refilmagens mais recentes, mais interessantes. Mas, enfim, gerou uma dinastia ali desses filmes. Na sequência, em 1980, veio Sexta-feira 13, o Jason, o famoso Jason, né? Em seguida, ali, acho que 83, 84, veio o Freddy Krueger, né? Então, nesses filmes, eles brincam muito com esses conceitos do cara, tipo, fala, bicho, que você falou? Esse cara não se manda daí, velho. Corre! Pega uma direção, assim, não fica correndo pra lá e pra cá, assim. Vai pra lá e fala, mano, corre! Né? Você pega, por exemplo, o Sexta-feira 13, muito engraçado. Quando eles correm, eles tropeçam. Sim! Não, e quando não, até uma coisa que eu acho mais legal ainda do que isso, você pega no Sexta-feira 13, por exemplo, quase todos os filmes, se passa ali no meio do mato, num acampamento para adolescentes ali e tal, né? À beira de um lago, que é o Crystal Lake ali. E sempre que alguém fugindo dele, o cara vai pro meio do mato, sai correndo, não sei o quê, e mostra uma cena assim, o Jason andando atrás. E o Jason sempre chega antes do cara lá, né? Você fala, mano, esse cara deve ter corrido em zigue-zague, não é possível, velho, porque o cara... É isso mesmo. É muito louco isso daí, mas é legal. Se torna uma coisa legal, sim, é cult. Exatamente. Bacana, tá ligado? Mas e tem filmes que brincam com isso, né? Você pega, só para falar, enfim, um cara importante, a gente falou sobre o John Carpenter, né, que fez o Halloween. O John Carpenter também tem um filme dele que eu acho matador, que é o A Coisa, The Thing, sim, né? Sim. Com Kurt Russell. Que todo mundo acha que esse filme é o original, mas não é. Esse filme é uma refilmagem de um filme dos anos 40. E recentemente teve uma outra refilmagem ainda também que foi bem honesta, mas a minha do coração, obviamente, é essa do Kurt Russell, do John Carpenter. O John Carpenter foi um desses diretores que também fez muitos filmes no ramo do filme de terror, ou até suspense, infiltração sobrenatural. O Wes Craven, que é o próprio cara que fez o Freddy Krueger, o Hora do Pesadelo, né? No final dos anos 90, segunda metade dos anos 90, ele fez uma série de filmes ele inventou um novo assassino desse slasher,
né? Que era aquele Pânico, deve ter assistido. Que é aquele cara com aquela máscara preta, com a cara branca, assim, né? Sim. Mas era engraçadíssimo esse filme, assim, ele tem uma veia um pouco de comédia nesse filme, ele brinca com comédia, com terror. Mas como ele é um cara que ele domina tudo do terror, porque a carreira dele se deu ali nos anos 80, no auge daqueles filmes de terror todos, né? Nesse filme, ele fica muito nítido ele tirando sarro desses clichês que você estava falando. E ele tá tirando sarro dele mesmo, mas mesmo assim é um filme muito legal. Gerou uma série de sequências, ele tem acho que o Pânico 2, 3, 4, sei lá. O primeiro é o mais legal, né? Mas é o cara do gênero tirando um sarro dele mesmo. Não tirando sarro, mas brincando. Quase um filme metalinguístico dentro do filme de terror, assim. Cara, e por que serial killers fazem tanto sucesso? Cara, na verdade, o serial killer existe, né? É um personagem. A gente tem isso em profusão, né? Então, os filmes de terror, eles tratam com temas que a gente lida, de certa maneira, ou a gente lida no dia a dia como um serial killer, ou com os misticismos que a gente tem. Sei lá, a história da mula sem cabeça. Tipo, cara, é uma história que pra botar medo em criança, bicho. Saca? Né? Então a história da loira do banheiro, né? Os tabus. São coisas que fazem parte da cultura da gente. Isso não vem de nenhum filme de terror. O filme de terror só lida com esses assuntos. Né? Esses assuntos já estão na nossa vida. Né? Legal. Você se interessa pela obra do Stephen King? Te agrada? Eu sou bem fã do Stephen King, mas tem que fazer um porém que, assim, eu acho os livros muito legais, mas eu acho que tem poucas adaptações para o cinema que são à altura do livro dele. Inclusive, o próprio Stephen King odeia a versão do Iluminado do Kubrick, né, que é considerado um dos maiores filmes de terror da história. Né? Filme super premiado, tá? Até hoje estaria quem disputa ali é sempre o Iluminado e o Exorcista que disputa quem é o melhor filme de terror da história. O próprio Stephen King não gosta, ele fala que o Kubrick fez mudanças na história que ele não gostou. Eu li o livro, eu acho a história do Stephen King mais interessante mesmo, inclusive o final da história, né? Tem um final um pouco diferente, bem diferente do que o do filme. Na história do cinema, até te passei uma lista ontem, né? Queria falar um pouco sobre ela, mas embora o filme de terror seja considerado uma coisa meio marginal, meio secundária dentro do cinema em si, mas é impressionante como, ao longo da história, todos os grandes diretores estiveram envolvidos com esse gênero, né, cara? Assim, é uma coisa muito impressionante, né? Só para puxar uns exemplos aqui, né? Se você pegar ali, por exemplo, a partir do final dos anos 50, né, vamos dos anos 60 para frente, ali, só começou com Psicose, né, em 60 e Os Pássaros em 63, né? Quem que é? O Hitchcock, simplesmente, né? Não é um diretor, então não tá falando um cara lá do B, né? Sim. Aí em 60, aí logo na sequência, em 68, o Polanski fez Bebê de Rosemary, né, que é um clássico do filme de terror também, né? Em 69 tem um filme que pouca gente conhece, mas que eu acho muito bacana, que chama Histórias Extraordinárias, que na verdade é o título de um livro do Edgar Allan Poe, né? E é um filme onde simplesmente estava ali o Roger Vadim, o Fellini e o Louis Malle, né? Cada um deles filmando 3 contos do Edgar Allan Poe, né? Olha o nível dos diretores que estavam ali. Edgar Allan Poe, que é fantástico, inclusive. Sim, então, é o meu escritor predileto, enfim, de escritor de terror é o meu predileto. Então, aí você pega nos anos 70 ali, aí o Spielberg fez em 75, né, o Tubarão, o Brian De Palma, em 76, fez Carrie a Estranha, né, na Itália, o Dario Argento, que era um cara super famoso dos filmes de terror, também fez o Suspiria, né, em 77, né, o Ridley Scott, em 79, fez o Alien. Nossa, né? Que é fã. Então, mas olha o pool de diretores que a gente está falando. A gente não está falando de uns caras lá do B, de uns caras qualquer, né? Inclusive, a série Alien, ela ganhou uma aura ao longo do tempo em Hollywood, porque esse filme é de 70, teve acho que mais um filme ou dois nos anos 90 e mais um ou dois ali depois nos anos 90. Essa série, cada filme, 1, 2, 3 e 4, são diretores diferentes. O Ridley Scott dirigiu só o primeiro. Mas todos os filmes foram dirigidos por algum diretor que depois virou O primeiro era o Ridley Scott, que era um cara que, assim, tudo bem, ele tinha acabado de fazer, em seguida ele fez o Blade Runner, mas é um cara que estava meio no começo de carreira, ele ainda não era o Ridley Scott, né? Mas ele chutou a porta de Hollywood, né? O segundo Alien foi dirigido só pelo James Cameron, né? O terceiro Alien foi pelo David Fincher,
fez o Seven, Clube da Luta, enfim, sim. Né? Sabia que os diretores desses filmes do Alien eram diferentes e eram esses, não tinha essa então, diferença. essa sequência de filmes ganhou essa aura. Todo mundo brincava, pô, quem vai dirigir o próximo vai ser o próximo grande diretor. Quem dirigiu o 4 foi o Jean-Pierre Jeunet, o Jeunet, aliás, o que fez o Amélie Poulain, né? Sim. Então são todos esses diretores que apareceram nessa série do Alien. Diz que é uma série que ela meio que abria a porta para todo mundo. Assim, os caras aproveitaram a chance e lançaram a carreira deles ali, né? Então, mas continuando ali, você estava falando assim, nos anos 80, né? Em 81, teve o Sam Raimi fazendo o Evil Dead. Depois o Sam Raimi, hoje em dia, faz todos os filmes da Marvel, Homem-Aranha, etc., um monte de coisa, mas ele aborda o demônio ali, o Evil Dead em 81, né? O David Cronenberg, né? Que, pô, também outro baita diretor, fez a Hora da Zona Morta ali em 83, né? O Jonathan Demme, Silêncio dos Inocentes, né? O Coppola, em 92, fez o Drácula, que acho que é a melhor versão do Drácula até hoje. E essa lista, enfim, você pega nos anos 2000, o Danny Boyle, que também foi fazer depois um monte de filmes, né? O Quem Quer Ser Milionário, tá? Ele fez um filme que se chama Extermínio, que é muito legal, de terror. É muito bacana. Quem mais? Em 2007, eu te falei agora do cara que fez lá o Parasita, que eu não gostei do filme, enfim, mas o John Bong-ho, esse diretor, ele fez um filme em 2007 chamado Hospedeiro, né? Que para mim é um dos filmes mais legais dessa época, dessa década, sei lá. Não é exatamente um filme de terror, mas é um filme sobre o fantástico, assim, né? Óbvio, tem um terror ali, tem uma parte, mas é um filme muito bacana, muito bem feito, assim, como filme mesmo, como craft, muito bem executado. E aí tem uma geração recente, né, que eu acho muito importante falar, que apareceu de 4 anos para cá, sei lá. Esses caras estão fazendo filme no nível do Exorcista, no nível do Illuminati, estão fazendo esse tipo de filme de terror, né? Cada um na sua. Um deles é o Jordan Peele, né, que é um diretor muito legal. Ele fez o primeiro dele, o 2017, o Corra, né, que trata da paranoia do racismo. Tem uma coisa embora seja um filme... Então, é um filme bem interessante. Embora ele tenha uma história principal, mas o subtexto do filme fala muito sobre o racismo, né? Sobre aquela coisa do negro não ser aceito pelos brancos. Cara, é muito interessante. E ele fez ano passado o segundo... Esse foi o primeiro filme da carreira dele. O segundo ele fez ano passado, que chama Nós, né? Us, né, em inglês, que é muito interessante também. É um filme muito legal. Outro cara que apareceu recentemente, na sequência, é o Ari Aster, né? O Ari Aster fez o Hereditário, em 2018, que é um filme muito interessante também, né? E fez um ano passado chamado Midsommar, que é muito... Cara, esse filme é uma paranoia, cara, impressionante. Você fica o filme inteiro falando, cara, não, sabe assim? É uma coisa tão absurda. Você fala, como que o cara tá entrando nessa? Não sai daí, mano. Run! Tipo, assim, sabe? É muito legal, muito interessante. Mas é um filme que você fica meio... Cara, isso não existe, né? Pelo amor de Deus, sabe? Assim, você fica torcendo pra aquela mentira, assim, né? Porque é daqueles filmes que ficam com um sabor agridoce no final, mas é muito bem feito enquanto filme também. E o cara, talvez, que acho mais legal dessa safra é o Robert Eggers, né? Que, para mim, fez o melhor filme de terror dos últimos 20 anos, sei lá, 30 anos, que é o A Bruxa, em 2016, né? Esse filme, cara, tipo, não dá para falar o suficiente dele, do quão legal é esse filme. Enquanto filme mesmo, não só como um filme de terror, mas enquanto filme é muito bem feito, cara, o elenco impressionante, as atuações, o roteiro muito bom, cara, tudo, o filme inteiro é muito bom, cara. O filme inteiro é um espetáculo, e é um cara que você vê, apesar também de ser o primeiro filme dele, o cara já entra com um domínio do que ele faz, assim, é tipo ver o primeiro disco do Hendrix, sabe, assim, tipo, cara, velho, já começou assim mesmo, é sério? Tipo, e ano passado ele lançou o segundo filme dele, que chamou Farol, né, que é um filme já bem maluco. Esse filme é bem maluco, bicho. Esse é aquele filme que você precisa ver assim. Provavelmente, assim, 90% das pessoas vão ver e falar: isso faz sentido, não quer mais. Vai ficar revoltado com o filme. No meu caso, eu acho que vou ter que ver esse filme mais umas 5, 8 vezes. Eu fico com tanta camada e tanta simbologia dentro dele. Ele não é um filme de terror besta, não é um filme gratuito. Ele é mais também um terror psicológico do que uma coisa meio gore, né? Mas é tão diferente, cara, enfim, cara, que tem tantas homenagens ali no filme que eu vou ter que ver mais umas 5 vezes para falar desse cara, né? E é legal falar também da Jennifer Kent também, que é uma diretora que fez um filme muito legal em 2014. É isso que eu ia falar, né? A gente só citou homens, né? Então, é engraçado, porque nos filmes de terror, pelo menos na direção, né, dos filmes de terror, sempre foi um gênero meio
acho que dominado, né? Enfim, ou pelo menos que uma ingerência maior masculina, né? Mas tem vindo uma geração muito bacana fazendo filmes de tudo quanto é estilo, e de terror não podia ficar de fora. Então, essa diretora Jennifer Kent fez esse filme, o Babadook, que também não é um filme de terror clássico, ele é um filme que ele tem um lance, dá um susto, enfim, tal, mas ele tem toda uma analogia com a maternidade, a perda e a morte. É um filme, enfim, também que trabalha é um filme muito mais profundo. Ele não é um Sexta-feira 13 da vida, que vai lá e mata e acabou. Sexta-feira 13 é pipoca. Você vai comer pipoca e fala, quero ver todo mundo morrer e no final alguém vai pegar ele. Né? Não. Né? Esse filme é um filme que, cara, você precisa pensar, parar depois, refletir sobre o filme. Né? Tanto quanto qualquer outro filme bom de qualquer outro estilo, né, de cinema. Então é um filme muito interessante também para assistir. Né? Mas dessa geração nova, enfim, para mim, o A Bruxa, até agora, foi o filme mais legal que eu vi dos últimos 20 anos. Dá para. Quer dizer, é muito difícil isso, né? Para todo mundo que é eleger qual é o meu melhor filme ou qual é o personagem que eu mais gosto. Você consegue elencar alguns, pelo menos, assim? Olha, cara, O Exorcista, para mim, cara, assim, é meio chavão falar dele, mas eu acho que ainda para mim é o filme de terror perfeito. Uhum. Assim, começo, meio e fim. Né? Porque é uma coisa que é um tema que pega pesado com as pessoas, né? Esse tema de possessão demoníaca, sei lá. É mais legal porque você faz de possessão de demônio no catolicismo, né? Você nunca viu um demônio invadindo um muçulmano, você nunca viu um demônio invadindo um judeu, né? É sempre com os católicos, né? Claro. Mas enfim, é uma paranoia do catolicismo, fez coisa dos demônios, sei lá. Então, e atinge muita gente da sociedade, enfim. Então, ele trata de um tema que pega muito no... E o fato de se tratar ainda de uma possessão demoníaca com uma criança, acho que potencializa isso mais, e a mãe fica enlouquecendo no processo de tentar ajudar a filha, né? E é um filme bizarramente bem executado. Quem dirigiu esse filme foi o William Friedkin, que é um baita diretor da época também, já falecido, né? Ele, logo antes do Exorcista, ele tinha feito, por exemplo, Operação França, que até hoje é considerado talvez o melhor filme de ação dos anos 70, né? Isso. Né? Um dos melhores filmes de ação ali da época também, um baita diretor legal pra caramba. E o Exorcista, tem uma coisa interessante, quando ele foi lançado no cinema, né, ele teve tamanho impacto, assim, foi uma coisa tão pesada, que tem relatos, e eu tô falando, não é 1, 2, 3 ou 10 relatos, são centenas de relatos das sessões de cinema, de exibição do filme, das pessoas desmaiando, ou saindo no meio do filme, sei lá, ou cagando de medo, ou chorando, ou... Sério? Assim, cara, esse filme na época foi uma paulada tão grande. Se você pensar em 73, quando esse filme foi lançado, né, as pessoas tinham muito menos acesso, as pessoas talvez fossem mais ingênuas. Não vou dizer, não era inocente, mas, sei lá, não era tão visceral assim. Aquele filme pegou essa geração de um jeito, cara, que eu acho que nenhum outro filme pegou a geração atual do mesmo jeito. Vamos falar um pouco do terror no Brasil. Acho que se a gente vai falar de terror no Brasil, a gente fala de um ícone gigantesco que cara, terror Mujica, no Brasil, né? O José Mujica Marins, que, pô, o Zé do Caixão, cara. Pô, o Zé... E engraçado que o Zé ficou... A gente tem essa imagem do Zé aqui, mega famoso aqui no país, né? Mas o Zé, ele é muito admirado e reconhecido lá fora também, né? Embora que tardiamente, isso que é engraçado, porque quando o Zé fez a maior parte os filmes mais impactantes do Zé do Caixão, né? A trilogia clássica dele é o A Meia-Noite Levarei Sua Alma, Essa Noite, que é 64, 67, Esta Noite Encarnarei Teu Cadáver, e em 68, O Estranho Mundo do Zé do Caixão, né? Que é a trilogia do Zé do Caixão, né? Onde o personagem Zé do Caixão se estabeleceu. O Despertar da Besta, pra você ter uma ideia, eu vi uma vez uma entrevista do roteirista do Taxi Driver, que é um cara super famoso, ganhou o Oscar, enfim, pro Taxi Driver, e ele falando que ele tinha assistido o Despertar da Besta e foi uma das coisas mais radicais que ele viu na vida dele. Ele era apaixonado por esse filme. E o Zé do Caixão teve um reconhecimento externo muito posterior aqui ao Brasil. Justamente como foi nessa época da ditadura que ele fez essas obras dele, essas obras não iam para o exterior. Ele estourou lá no começo dos anos 90, muito tardiamente, assim, cara, tipo, 25 anos depois que ele fez os filmes. E ele ganhou uma série de prêmios tardios lá e de homenagens. Diz que até o Scorsese é doente pelo Zé do Caixão, adora. Acho um cara revolucionário para a época, genial, né? O cara que escreveu também o Easy Rider, né? Ele falou que para ele o Despertar da Besta é o filme mais radical que ele viu na vida dele. Ele falou, cara, aquele filme é o Easy Rider elevado ao cubo. Aqui no Brasil, principalmente por causa dos anos 80, que o Zé do Caixão ali, a gente sabe aquela lama econômica, enfim,
Não existia mais cinema nacional, exceto porno chanchada. O próprio Zé do Caixão foi fazer porno chanchada, uma época dos anos 80. Ele virou um personagem caricato, talvez, aqui no Brasil, para essa geração posterior à nossa. Total. Né? Mas lá fora, ele é bizarramente respeitado e a galera dos cineastas respeitam muito ele. Para mim, ele está no mesmo nível de diretores do John Carpenter, do Wes Craven, desses caras todos, do Jorge Romero. Para finalizar, eu pensei uma coisa que eu estava pensando, inclusive, durante aqui que a gente estava conversando, linkando um pouco a música e o terror, né? O clipe de terror do Thriller, do Michael Jackson, né? Sim. Como que ele transformou, né, a indústria dos clipes musicais, né? Fala um pouco sobre isso. Então, cara, e é uma experiência que a gente... Você também deve lembrar, isso muito de infância. Eu lembro aquela história que tinha poucos canais, né? Se diz que é o quê? 81, se eu não me engano. Os clipes musicais passavam sempre no Fantástico, no programa da Globo de domingo, né? E eu lembro do Fantástico, era uma coisa tão esperada esse clipe, porque o Michael Jackson anunciou, chamou um puta diretor e virou uma produção. A música Thriller tem o quê? Sei lá, 3 minutos e meio, 4 minutos. O clipe da Thriller, o original, tem quase 20 minutos. Né? É quase um curta-metragem. Porque, cara, clipe era uma coisa que todo mundo fazia nas coxas, era uma coisa muito mal feita. Né? E o cara profissionalizou aquilo de um jeito. Né? A música era genial, esse disco, aliás, é genial. Né? Não tem o que falar do Michael Jackson nessa época. Né? E tinha essa sensação, essa coisa meio dos mortos-vivos, né? Que aparecem no cemitério. É muito influenciado pelo Jorge Romero, né? Pelo cinema do Jorge Romero. Né? Não existiria o Thriller sem o Jorge Romero. Ou teria sido uma coisa bem mais inocente, sei lá. É aquela coisa, sempre é uma coisa nova que aparece na cultura, aquilo cai, é que nem uma pedra que cai no lago, aquilo cai e gera reverberações. O cinema do Jorge Romero gera reverberações até hoje. Cara, muito legal esse nosso papo, gostei muito. Eu queria que você desse uma fechada, falasse alguma coisa assim para terminar esse nosso papo, dar uma encerrada. Então, uma coisinha que eu acho bacana, que a gente não falou sobre esse assunto, falar rapidinho sobre ele, que geralmente nos filmes de terror é onde os principais atores, né, de Hollywood, principalmente ali, é onde eles achavam uma chance para aparecer. Então você pega ali o primeiro Sexta-feira 13, de 80, tem o Kevin Bacon, moleque, antes de virar o astro que ele virou ali anos depois com Footloose, nos anos 80, e enfim, vários outros filmes depois da carreira dele. Mas o Kevin Bacon, moleque, ele mesmo dizia que estava aí para pagar o aluguel. Né? Ele fala isso em entrevista, mas, porra, tá ali, né? Você pega o primeiro Hora do Pesadelo, em 84, o cara que faz o par romântico da menina que é a heroína do filme, que sobrevive no final, o par romântico dela é o Johnny Depp. Também, moleque, assim, antes do Anjos da Lei, daquela série de televisão. Muito bom. Então, assim, esses filmes às vezes permitem você observar, que nem a gente falou sobre os diretores, um diretor bom que depois virou diretor mítico lá, né, da indústria. Os atores também, tudo não começa a fazer, porque é um gênero mais barato a ser produzido, né? Enfim, permite uma certa visibilidade, né? É muito interessante. Então, esses filmes de terror, que ele tem vários aspectos muito legais para falar sobre eles. Assim. Para mim, o terror em si é o menor dos aspectos legais para falar sobre esse filme. Tá certo. Cara, muito legal, gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, dá aquele like, bacaninha. Se você não gostou, também pode dar o seu dislike, né? Aqui a gente é democrático. Não se esqueça de se inscrever no canal e o Papo Leal fica por aqui. Até a próxima.